Boa tarde, queridos alunos, professores, pais, todos os participantes da Secretaria Estadual de Educação. Meu nome é Marconi Cabral e sou hoje moderador da aula lindíssima de filosofia que a professora Maria Fernanda Degan vai ministrar para nós com o título Instintos e Civilização em Nietzsche. E você, professor, que quer já pegar a habilidade que nós desenvolveremos nessa aula, vai aparecer aí na tela para vocês que o nosso objetivo hoje é identificar, analisar e discutir as circunstâncias históricas, geográficas, políticas, econômicas, sociais, ambientais e culturais de matrizes conceituais, tais como o etnocentrismo, o racismo, a evolução, a modernidade, o cooperativismo, o desenvolvimento e etc., avaliando criticamente seu significado histórico e comparando-as a narrativas que contemplem outros agentes e discursos. Com isso, nós conseguiremos entender o conceito de civilização, o projeto de modernidade, a pós-modernidade e suas contribuições para a compreensão das noções de civilização e barbárie. E para fechar esse nosso mês de fevereiro, então, com vocês, Maria Fernanda Degan Bocafoli. Marconi, meu amigo querido, obrigada pela acolhida. Quero também dar as boas-vindas a todos os estudantes, todos os professores. Vamos juntos, então, nesse nosso encontro, um dos primeiros encontros, né, que a gente vai realizando ao longo desse ano letivo para o componente de filosofia. Como o professor Marconi já disse para a gente, então, a habilidade, o objetivo, eu queria só contar para a organização de vocês que esta habilidade se dividirá em 2 encontros, dos quais este que faremos agora é o primeiro, né? A aula se intitula Instintos e Civilização em Nietzsche, e no próximo encontro, então na próxima quinta-feira, a gente vai ter a segunda aula dentro desta habilidade, que se intitula Filosofia a Golpes de Martelo e o Pensamento Pós-Moderno. E para a gente começar, então, a nossa reflexão, o nosso encontro de hoje, eu vou colocar já na tela uma pergunta, uma provocação, 1 minutinho para vocês pensarem um pouquinho, responderem aí no chat. Como você definiria civilização? Eu sei que é uma pergunta, ixi Maria, que dá pano para manga, mas assim, o que vem à cabeça de vocês? Ponham aí no chat que a gente já se vê. Obrigado a você, colega, professor, você aluno que trouxe para a gente contribuições tão importantes para essa nossa reflexão aqui sobre civilização e barbárie. Quero mandar um abraço para a professora Ana Paula, né, lá do Colégio José Chediak, também para a nossa professora Lucine, da escola Lucineia Ramos Geraldo Justiniano, lá da cidade de Suzano, um abraço para a galera de Suzano, e também para o professor Sandro, lá do Colégio Estadual João Roncon. Fê, nós tivemos a fala aqui de um aluno muito querido, que é o Felipe, e ele disse o seguinte: civilização são pessoas convivendo em sociedade. Inclusive, o Felipe não foi o único que falou isso, nós tivemos outros professores e alunos que também trouxeram essa questão. A professora Sueli, ela diz o seguinte: o que a gente chama de de civilização, é um conjunto de aspectos peculiares específicos à vida intelectual, artística, moral e material de uma época, de uma região, de um país ou de uma sociedade, né? Quase uma definição de dicionário, hein, professora? E o professor Adriano, por fim, trouxe aqui a fala dos seus alunos em que civilização é uma sociedade politicamente organizada.
É isso, né? De uma forma geral, assim, a gente, quando vai tentar definir civilização, a gente tende a contrapor a ideia de civilização com a ideia de barbárie, né? Então, quando a gente fala em civilização, normalmente o que vem à nossa mente é a organização, a sistematização de leis, de normas, né? A professora mencionou também aspectos, né, da vida cultural, da vida intelectual. Então, tudo isso, todo esse conjunto, né, que está no bojo da definição, né, ou do que vem à nossa mente quando a gente pensa em civilização. Hoje eu gostaria de convidá-los a olhar, né, para essa ideia de civilização de uma forma um pouquinho diferente, então, sob o viés da filosofia nietzschiana. E eu quero contar para vocês que eu me preparei assim grandemente para a aula de hoje, que eu tenho um senso de responsabilidade moral bem pesado assim nos meus ombros, porque hoje eu vou falar do meu filósofo. Eu tenho uma admiração absolutamente grande, né, pela filosofia do Nietzsche. Então, eu espero poder estar à altura de fazer uma aula digna, assim, de uma aula que Nietzsche mereceria, né? Que tem muitos que fariam isto muito melhor do que eu tenho consciência disso, mas eu vou me esforçar para ficar ao ponto, né, de uma aula bacana. Então, vamos lá. A gente começa contando para vocês que o Nietzsche, ele nasce, né, na metade do século XIX, ele tem uma vida que vocês podem ver que é uma vida breve, né? Ele falece em 1900, então, na abertura aí do outro século, né? E quando ele nasce, durante a vida dele, não existia ainda o que a gente conhece hoje como país Alemanha. Ainda era o antigo reino da Prússia, né? E ele tem assim uma vida intelectual muito, muito ativa e muito prolífica. Ele escreve muito no decorrer da vida dele. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de obras, né? Mas vocês certamente numa busca acharão outras, né? Então eu grifei aí a primeira, O Nascimento da Tragédia, que a gente considera ainda a primeira fase, né, do Nietzsche. A ela aqui nos remeteremos mais no encontro de hoje, por isso é que ela está destacadinha em azul. Mas o Nietzsche também produz a Gaia Ciência, da sua pena também sai Assim Falou Zaratustra, Humano Demasiado Humano, Além de Bem e Mal, Et Homo, Nietzsche contra Wagner, o compositor, né, por quem no início o Nietzsche tinha verdadeira admiração, depois eles rompem, né? E o Crepúsculo dos Ídolos, ou Filosofia a Golpes de Martelo, que é a inspiração, né, para o nome do nosso próximo encontro, na próxima quinta-feira. Mas hoje a gente vai, então, se focar no que o Nietzsche apresenta para a gente, né, no Nascimento da Tragédia. Eu já cantei a bola um pouquinho para vocês, que a obra do Nietzsche, ela se subdivide em períodos, né? Então, se a gente for analisar, normalmente, os teóricos dividem a obra Filosofia Nietzschiana em 3 períodos que vão aí na tela para vocês. O primeiro, então, que compreende de 1870 até 76, um segundo período que vai de 76 a 82 e, por fim, então, um período que já compreende também aí as portas, né, do falecimento do autor, de 82 até 89. O Nietzsche, como talvez alguns de vocês já saibam, já tenham, né, se deparado com essa informação, ele tinha um estilo que é considerado assim, um estilo aforismático, né, de escrita. Então, muitas obras do Nietzsche contêm, né, aforismas, que são assim, formas de dizer muito em poucas palavras. Né? Talvez possamos pensar dessa forma. E aí, esse estilo aforismático do Nietzsche, que também era assim, escrevia uma filosofia que pode ser lida com um olhar poético também, né? Então, muito peculiar a filosofia nietzschiana, né? Mas, para a gente conversar hoje, eu optei por discutirmos, dentro da habilidade prevista para o encontro de hoje, a ideia nietzschiana, de que, na verdade, não é nietzschiana, já existia, né, antes de Nietzsche, essa ideia, mas ele se apropria grandemente dessa ideia, que é a seguinte. Vamos juntos nesse caminho.
Segundo Nietzsche, o ser humano seria dotado de 2 instintos. Aí, gente, a gente pode usar a palavra instintos, ou a gente pode usar a palavra pulsões, ou talvez até a palavra forças. Enfim, a palavra, vocês vejam o que vocês compreendem melhor. Mas a ideia é, nós somos dotados, cada ser humano é dotado de 2 instintos, 2 forças que se mexem dentro de nós, né? Que se movem dentro de nós. Um desses instintos seria o que Nietzsche designava de apolíneo. Então, instinto, pulsão, força apolínea, que existe aqui dentro da gente, né? E o outro instinto, então, que está aqui, que se move também dentro da gente, é o que o Nietzsche designava dionisíaco. Então, vamos ter isto na nossa cabeça, o apolíneo e o dionisíaco, como 2 instintos que estão sempre dialeticamente, isso é, assim, de forma, num embate, né, numa luta, estão sempre se mexendo aqui, se movendo dentro da gente. Só para contar para vocês que essa divisão entre apolíneo e dionisíaco, no início, o Nietzsche aplica a questão da estética e das artes. Depois ele vai fazendo uma expansão, né, dessa ideia até chegar a percorrer aí, quase toda a obra dele, né? Para a gente entender um pouquinho melhor o que são esses instintos e como é que eles se relacionam com civilização, vamos juntos primeiro tentar compreender o que é o instinto apolíneo. Apolíneo, quando a gente pensa assim, vem uma palavra na nossa cabeça, talvez estejam assim com isso fervilhando aí na cabeça de vocês, é o tal do deus Apolo. Não é? Essa palavra é derivada, né, do nome do deus Apolo. Lá na Grécia existe, né, o templo de Apolo, que fica em Delfos. É lá que tem a famosa inscrição que inspira Sócrates a fazer esse elogio do autoconhecimento sob a frase: conhece-te a ti mesmo. Né? Então, essa frase aparece lá no templo de Apolo em Delfos. Gente, Apolo era um deus que era o seguinte, ele era filho, seus pais eram Zeus e Leto. Né? Mas ele não era um deus qualquer. Nossa, Apolo era um deus reverenciadíssimo na Grécia Antiga. Ele era o deus dos oráculos, da verdade, da harmonia, da beleza, da perfeição, do equilíbrio, da razão. Olha quantas coisas fundamentais não estavam apresentadas aí, né, nessa figura do Apolo. Então, por essa definição de quem era esse deus Apolo, né, e o que ele representava, a gente já consegue entender que Nietzsche dizia que os nossos instintos apolíneos são aqueles que têm a ver com a nossa razão, com o nosso pensamento, com a nossa busca pela verdade, pela harmonia, pelo equilíbrio, pela tolerância, razão, né? Tudo aquilo que vai pelo caminho da moderação, tudo isso está compreendido dentro desse instinto que tem dentro da gente, que é o instinto apolíneo. Né? Mas, Nietzsche dizia, a gente não é formado só pelo instinto apolíneo, a gente é formado por um outro instinto também, que é o instinto dionisíaco. Da mesma forma como a força, como a pulsão apolínea advém, né, deste deus Apolo, a sua concepção advém deste deus Apolo, a gente tem, então, sob o nome pulsão dionisíaca, uma referência ao deus Dioniso, né, também da Grécia Antiga. E Dioniso também era filho de Zeus, assim como Apolo, mas filho de uma mãe diferente. O nome dela era Semele. E a história do nascimento de Dioniso é muito interessante, porque a Semele, quando se vê grávida de Zeus, ela se pergunta assim, Marconi, putz, mas
será que eu estou grávida desse Deus todo-poderoso mesmo? Será que Zeus não é só uma farsa, né? Uma fraude? E, na verdade, ele nem é Deus, né? Daí o Zeus fica irritado com essa desconfiança da Semele e resolve provar-se a ela, né? Então ele aparece na frente dela e emana uma luz tão radiante, né? Ele fica tão bravo que ele retira o feto de Dioniso de dentro do ventre de Semele e ele implanta o feto assim na sua coxa, né? Daí ele fecha, costura lá a coxa dele e o feto vai sendo gestado na coxa de Zeus. É daí que provém o Dioniso. Dioniso é esse filho que nasce da coxa de Zeus e que é tido, então, como o deus da loucura, né? O deus do vinho, da embriaguez. Ele é o deus das festas, ele é o deus da loucura, representado pelo Baco, né? na mitologia romana. O Dioniso, ele foi aluno de um dos mais famosos sátiros, que talvez seja o primeiro dos sátiros, essa figura que morava na floresta, detentora de grande conhecimento, né? O Sileno, o semideus Sileno, que ensinou para o Dionísio tudo que ele sabe sobre ficar bêbado, aproveitar a vida. O Sileno, ele estava sempre num estado de embriaguez, ele estava sempre ébrio. Diziam que vinha dali tamanha sabedoria. O fato é que as histórias contavam, assim, a mitologia contava que, pelo fato de Sileno estar sempre ébrio, né, ele raramente conseguia se equilibrar, andar nos dois pés, motivo pelo qual ele estava sempre apoiadinho assim, num cajado e montado no lombo de um burrico que o levava para todos os lugares. Bom, por esse quadro que eu tracei do Dioniso, a gente já consegue entender que o instinto que Nietzsche está chamando de dionisíaco, portanto, é um instinto que nos convida à destemperança, né? Que nos convida à loucura, que nos convida à vida, que nos convida a dizer sim às nossas vontades, que nos convida a dizer sim ao devir, é um eterno dizer sim, né? Aliás, as pessoas que dizem que quem lê Nietzsche fica triste é porque só leu Nietzsche pela metade, né? Porque este convite ao dizer sim, ele desemboca depois no amor fati, né? No amor pela vida, no amor pelo devir, né? Então vejam quão opostas não são essas figuras de Apolo e de Dioniso, e calculem o quão opostas não são também esses instintos, essas forças que vivem dentro da gente, que o Nietzsche chamava então de forças apolíneas e forças dionisíacas, não é? Aí chega aquele momento em que vocês estão aí pensando, mas beleza, professor, eu entendi, compreendi todo esse trajeto que a gente fez até aqui, mas eu queria que você nos contasse o que é que tudo isso tem a ver com civilização, que, afinal de contas, é um dos temas, um dos eixos centrais da nossa habilidade e do nosso encontro de hoje. Eu gostaria, então, que nós pudéssemos ir juntos para a próxima tela, em que a gente vai ler lá. Processo civilizatório para o Nietzsche é entendido assim como fonte de decadência. Ele entende que assim o processo civilizatório transforma o homem no que ele chamava de animal de rebanho. Ele entende que o processo civilizatório, na forma da cultura, da educação, né, da moralidade, o peso da moralidade sobre os nossos ombros, né, o peso da culpa, né? Então ele entende que tudo isso está dentro do campo do instinto apolíneo. É quase como se nós tivéssemos enterrado totalmente para podermos viver nessa civilização que temos hoje. É quase como se tivéssemos varrido para debaixo do tapete, porque enterrar não dá. Enterrar é aquilo que você enterra, fica lá, você nunca mais vê e nem sente. Não é isso. A gente só varreu para debaixo do tapete. É tipo assim, você pisa ali mais fortinho, você sente que tem coisa embaixo, sabe? Então, é quase como se a gente tivesse varrido para debaixo do tapete os nossos instintos dionisíacos para poder viver
nessa sociedade que está configurada da forma como estava configurada lá na modernidade, lá no Nietzsche, e hoje também talvez a gente possa extrapolar e pensar um pouquinho nisso, embora a gente possa encontrar pontos divergentes, né? Então, assim, o que ele fala? Quando a gente abre mão, quando a gente tenta soterrar, quando a gente tenta varrer para debaixo do tapete os nossos instintos dionisíacos, a vontade. Gente, vontade em Nietzsche é um conceito super interessante que ele vai buscar em um outro filósofo predecessor, que é o Schopenhauer. Depois ele rompe, né, também com o Schopenhauer, mas assim, olha o que é vontade no Nietzsche, né, que está ligada com esse dionisíaco. Vontade é assim, é aquilo que eu quero realizar, é aquilo que eu quero efetivar, vontade de potência, aquilo que eu quero realizar, que eu quero efetivar. Não é que nem no Darwin, né, que assim os animais simplesmente vão se adaptando conforme as condições que o meio põe a eles, numa coisa eternamente reativa, né, e nunca ativa propriamente. Não é isso. A vontade, a potência em Nietzsche tem muito mais a ver com ir além, não é meramente se adaptar às condições que o meio me impõe ou que a sociedade me impõe. É ir além e realizar, é expandir, é dar lugar às nossas forças de vida, aos nossos desejos, às nossas forças vitais. Essa é a figura da vontade de potência em Nietzsche, e é essa a figura que Nietzsche considera que a gente varreu para debaixo do tapete em prol de viver em uma civilização que nos amansou, que só fala em racionalidade, que só fala em moderação, que só fala em tolerância, que só fala em viver de uma forma mansa, amansada, sem dar vazão ao nosso lado dionisíaco, e apenas deixando transparecer e dominar o nosso lado apolíneo. Quando a gente faz isso, diz o Nietzsche, há um desequilíbrio tamanho que a gente se torna semelhante a um animal de rebanho que, olhando para o seu pastor, segue assim cegamente todas as palavras que ele diz, porque entende que aquelas palavras são alguma espécie de verdade absoluta, e nem tem força para reagir contra aquele pastor, e nem tem força para questionar, né? É por isso que o Nietzsche escreve, lá no Nascimento da Tragédia, tudo o que chamamos agora de cultura, educação, civilização, terá algum dia de comparecer perante o infalível juiz Dioniso, que vai apontar o dedo para a humanidade e vai dizer: o que vocês fizeram com os instintos dionisíacos? Aí, caminhando então para o final do nosso encontro de hoje, apontando para os estudantes e os professores interessados, né, neste tema, algumas sugestões, né? Então eu trouxe aí da revista Bula, né, uma reportagem falando sobre as músicas compostas pelo Nietzsche. Eu contei lá no começo da aula que o Nietzsche ele tinha no começo admiração pelo Wagner, né? E ele também era compositor. Então uma faceta do Nietzsche que nem todo mundo conhece. Bom, as músicas do Wagner não ajudam a entender o Nietzsche filósofo, mas como fruição estética, artística, é interessante, então está aí uma sugestão. Depois tem uma reportagem da Homo Literatus falando sobre a paixão de Nietzsche, a Luz Salomé, que não foi só a paixão de Nietzsche. Que mulher interessante a Luz Salomé, essa figura da história. Procurem aí, vocês vão ver que mulher interessante que foi esta, por quem Nietzsche se apaixonou profundamente, chegou a pedir em casamento, né? Um livro do Roberto Machado, Nietzsche e a Verdade, que explica belamente esta dialética entre o apolíneo e o dionisíaco. Um livro da Scarlett Marton, grandíssima especialista em Nietzsche, né? Então, Nietzsche, seus leitores e suas leituras. E, por fim, para quem quiser ler a letra do Nietzsche, está indicada aí a sua edição, né, na coleção Os Pensadores. Querem tirar um print aí da tela, né? Legal. Marcone, terminamos. Depois eu vou fazer um autoexame para
verificar se eu conseguir passar minimamente a paixão que eu sinto pelo autor e também convidar os nossos estudantes a se animarem com essa paixão e enveredarem aí pela leitura do Nietzsche. Eu penso que paixão é justamente ter aquele gostinho de quero mais, né? Dizem que quando a paixão passa, justamente você já não tem mais esse gostinho. E pode ter certeza que esse gosto fica assim na nossa boca, né? Dos alunos. Óbvio que para alguns talvez seja um pouco denso falar de Nietzsche logo no primeiro ano, mas é também uma oportunidade da gente perceber, caros colegas, a possibilidade que o currículo hoje nos oferece, de uma vez que estamos centrados em habilidades, escolhemos referenciais teóricos diferentes para atingir um mesmo objetivo. É aquela famosa frase que enriquece a nossa educação de que, por melhor e mais eficiente que eu seja, nunca serei melhor e mais eficiente do que todos nós juntos. Te agradeço, Fê, pela aula maravilhosa, né? Você, professor, lembre-se de avaliar também a nossa aula para que a gente consiga sempre mais levar conhecimento e pensamento crítico para o nosso aluno. É isso, Fê? É isso, eu te agradeço, Marconi, agradeço todo mundo que nos acompanhou. A gente se encontra semana que vem. Um beijão a todos.